Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo, nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, nós vamos começar então falando das fortes chuvas que atingem o estado de Santa Catarina. Em 2 dias, quase 800 pessoas ficaram desabrigadas e 9 municípios decretaram estado de emergência. Mas quem vai trazer as informações ao vivo e direto de Santa Catarina é o nosso repórter, o Jonathan Jeremias. Vai aparecer aqui no telão. Jonathan, boa tarde, seja muito bem-vindo aí à nossa edição. Muito boa tarde, Kleber e todos que nos assistem. Todos nós aqui em Santa Catarina fomos pegos de surpresa. Ontem e hoje, 16 e 17 de janeiro, o litoral norte de Santa Catarina e a região da Grande Florianópolis foram assolados por chuvas muito fortes. Para quem não conhece, essas regiões são aquelas que mais atraem turistas nessa época de verão e são os maiores polos econômicos de Santa Catarina. As chuvas levaram dezenas de cidades a decretarem estado de emergência. Elas são Camboriú, Balneário Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Porto Belo, Ilhota, São José, Palhoça e a capital Florianópolis, tanto no continente quanto na ilha. Os alagamentos e deslizamentos que interditaram rodovias nos municípios, como por exemplo em Biguaçu, até mesmo uma cratera rompeu em meio à rodovia federal BR-101. E é até bem desafiador noticiar todos os fatos, porque a todo instante novos comunicados chegam, tanto para reportar mais estragos, quanto para anunciar as medidas de socorro de urgência que as instituições estão providenciando para cada situação. Governo do Estado, Corpo de Bombeiros, Defesas Civis Municipais e vários outros órgãos estão trabalhando em conjunto. Em resumo, uma condição meteorológica se intensificou com a condição geográfica dessas regiões, que é muito montanhosa. E isso fez com que chovesse uma quantidade muito grande em pouquíssimo tempo. Só na cidade de Tijucas foram mais de 300 milímetros de chuva em questão de horas, mais do que o esperado para o mês inteiro. Em Florianópolis, o acumulado chegou a 250 milímetros em 24 horas, sendo que 169 milímetros ocorreram em apenas 3 horas. E é justamente por causa dessas características geográficas dessa região que outras regiões em Santa Catarina não passaram por esse caos. Aqui na região sul catarinense, onde eu estou, a chuva tem sido muito fraca. Por isso, quem mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, não precisa se preocupar que essa chuva catarinense não deve se deslocar para lá. Agora, sobre os estragos, em Florianópolis foram registradas 70 ocorrências, incluindo 10 deslizamentos, 4 desabamentos e 6 interdições de imóveis. O decreto de emergência já foi assinado na noite de quinta-feira. Em São José, o rio Maruim transbordou, invadindo ruas e prejudicando o trânsito. Muitas famílias em Biguaçu e Governador Celso Ramos relataram prejuízos e as estradas tiveram que ser interditadas por conta da queda de muros e da obstrução das vias. Em Porto Belo, 64 pessoas estão abrigadas em escolas e dentre elas estão 24 crianças menores de 10 anos de idade. Hoje, as temperaturas no litoral norte catarinense e na região da Grande Florianópolis variam entre 27 e 35 graus e todo esse calor intenso deve contribuir para mais chuvas localizadas ao longo do dia. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina já registrou mais de 234 ocorrências relacionadas às chuvas, com 437 pessoas atendidas. Dentre os chamados estão resgates, salvamentos, limpeza de vias e atendimentos pré-hospitalares. As fortes chuvas que atingem Santa Catarina também impactaram o Campeonato Catarinense de Futebol. O time da Chapecoense não conseguiu retornar do litoral após uma partida e o cronograma do campeonato precisou ser todo reorganizado. As chuvas seguem causando transtornos, mas Santa Catarina também segue mobilizada para superar mais esse desafio imposto pelo clima. Tá certo, então, como você disse, né, Jonathan, a chuva afetou a vida toda aí dos moradores de Santa Catarina, mas também essa união, essa solidariedade, essa força de superar as dificuldades tem que ser registrada. Muito obrigado aí pelas suas informações. E olha só, a previsão, né, que essas chuvas devam diminuir no fim de semana, tá aí uma boa notícia.
Porém, as regiões de Minas Gerais e Santa Catarina que sofrem com os temporais devem continuar em alerta. A meteorologista Maria Clara Sasaki participou da edição da manhã do Redação HIT e falou sobre como vai ficar o tempo nos próximos dias. Vamos acompanhar. A tendência é que ainda há expectativa de chuvas, né, como eu falei, para as próximas horas desta sexta-feira, só que o que aconteceu durante a quinta-feira, né, repetir esse valor é algo mais difícil, porque é um valor muito extraordinário. Só que qualquer chuva que aconteça agora nas próximas horas é uma chuva extremamente preocupante, porque o solo ainda está encharcado, existem áreas que estão alagadas, o risco de transbordamentos, enchentes, deslizamentos ainda é muito alto com qualquer chuva que aconteça nesta sexta-feira. Para o fim de semana, as chuvas elas devem se comportar de maneira mais pontual. Chove em um bairro, no outro não. Chuvas mais espaçadas, ainda com potencial para volumes significativos, mas nada comparado ao que já aconteceu. Olha, eu mudo de assunto agora para falar que um helicóptero caiu hoje pela manhã na Grande São Paulo. O piloto e uma criança de 12 anos foram resgatados com vida, mas os pais da criança que também estavam a bordo, infelizmente morreram. Equipes dos bombeiros se deslocaram logo cedo para a região para fazer o resgate das vítimas. 4 pessoas estavam a bordo. A Defesa Civil e 2 helicópteros Águia da Polícia Militar e um helicóptero da Força Aérea Brasileira também participaram da operação. O helicóptero decolou do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, e tinha como destino a cidade de Americana, na região de Campinas. Segundo a corporação, o desaparecimento da aeronave aconteceu por volta das 11h30 da noite, quando foi recebida uma chamada para o assunto. O sinal de GPS sumiu por volta de 8h30 da noite. O helicóptero foi encontrado por volta das 6h15 desta sexta-feira. A aeronave caiu na região do Morro do Tico-Tico, nas proximidades do conjunto habitacional Nosso Teto, em Caieiras. Nesta manhã, o piloto e uma criança foram resgatados com vida e a busca pelo casal prosseguiu. Os pais da criança morreram no acidente. Por conta das buscas, há uma interdição no quilômetro 30 da rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, de ao menos uma faixa. Olha, e chovia muito, né, no momento em que o helicóptero caiu. O piloto da aeronave, que prestava serviço particular para a família, levava o casal e a filha para a cidade de Americana, onde eles moravam. O piloto Edenilson de Oliveira Costa e a filha do casal, Bettina Feldman, foram resgatados com vida após a queda do helicóptero. A menina vai completar 12 anos neste sábado. Ela foi a responsável por indicar aos socorristas os destroços onde os pais estavam. O empresário André Feldman, CEO da Big Brasil International Games, empresa de apostas online, de 50 anos, e a esposa Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, que também estavam na aeronave, morreram. A mulher, formada em economia, também era empresária. A capitão Larissa Fidelis falou sobre o momento em que encontraram o piloto do helicóptero. Quando a gente visualizou o piloto aqui na parte de área de mata, ele estava bem desorientado. Nós efetuamos o pouso aqui no meio da rodovia, paramos o trânsito. Os 2 tripulantes, o Pellegrini e o Andrei, desembarcaram da aeronave, foram ao encontro do piloto, que estava bem desorientado. Eles dizia que tinha a menina que estava viva ainda, de 12 anos, que ela também não estava mais na aeronave, que os 2 passaram a noite fora da aeronave, debaixo de um guarda-chuva, e ele estava tentando alguma forma de ajuda, de socorro. É realmente imagens fortes, tanto da aeronave ali completamente destruída, quanto da menina sendo resgatada ali em meio à mata. Então, vamos falar mais sobre esse assunto e, para isso, nós vamos conversar agora com o especialista. O nosso convidado é o perito aeronáutico Daniel Calazans. Boa tarde, Calazans. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo no nosso jornal, porque eu sempre digo que a gente aprende com você a cada entrevista e só lamenta, né, que mais um caso aí com morte foi registrado. Olá, Kleber, boa tarde. Olha nós aqui outra vez, Kleber. Infelizmente. Tá certo. Então, primeiro eu peço que, com toda a sua experiência, Calazans, você comente o acidente de hoje. Algum detalhe te chamou a atenção nessa dinâmica? Já é possível, por exemplo, tirar alguma conclusão sobre as causas do acidente?
Causas ainda é muito cedo, né, para falar, mas nós temos analisado outros acidentes nesses dias e uma coisa, um fenômeno me chama a atenção. Sempre temos associados ao acidente as condições meteorológicas adversas. Está aí mais uma vez. Ontem, no momento do acidente, essa região estava muito nublada, baixo teto, altura das nuvens baixa visibilidade, alcance horizontal visual. Então, eu partiria deste princípio, tendo ainda que analisar outros fatores. Correto. E Calazans, na semana passada a gente conversou aqui mesmo para falar sobre o acidente em Ubatuba. Pouco antes, outra queda foi registrada na Serra Gaúcha, aí em curto prazo, aí em curto tempo. E agora esse caso aí com o helicóptero na Grande São Paulo. Essa época do ano é realmente mais perigosa para os voos, Calazans? Eu vou repetir, né? Em novembro, outubro, eu lancei um vídeo, acidentes aéreos de verão. E eu mostro ali alguns fatores que aumentam, né, contribuem. São os voos, né? Nesse momento, nesse período, nós temos mais voos, empresários, empreendedores, famosos fazendo voos, fretados muitas vezes. E neste período do ano, as condições meteorológicas adversas, com chuvas, tempos mais complicados. Então, unindo esses fatores, nós temos aí um número aumentado de acidentes, né? Então, infelizmente, são essas causas, essas combinações. E, infelizmente, eu posso dizer que teremos mais, hein? Nós temos um período prolongado até o Carnaval e eu tenho para mim que teremos mais acidentes aéreos ainda neste período. Olha, alerta importante que você acaba de fazer, Calazans. Você citou também aí na sua fala esses voos particulares. Esses 3 acidentes envolveram aeronaves de pequeno e médio porte. Esses modelos são mais perigosos, Calazans? Há grande diferença em relação à segurança dos grandes aviões? A aeronave, se eu comparar o equipamento, helicóptero ou avião, não. A questão é que essas aeronaves de pequeno porte normalmente estão associadas a operações em aeroportos pequenos, em regiões montanhosas, como nós vimos aí. Então, essa combinação que é complicado. O avião, por si só, não traz insegurança. O que pode trazer insegurança é a operação. O piloto voou de acordo com as regras, obedeceu às limitações do aeroporto, obedeceu às limitações climáticas. Então, é esse o nosso questionamento, a operação, o fator humano, a consciência, a responsabilidade é que está em questão no Brasil nesse momento. Acidente é um fenômeno imprevisível e evitável. Essa pergunta precisa ser feita neste e em outros. Era previsível? Era evitável? Se assim for, não se trata de acidente, uma outra coisa. Olha, aproveitando essa pergunta que você deixou aí no ar, em alguns casos há suspeita de falhas do piloto. Essas falhas poderiam ter causado os acidentes. Como você avalia a formação dos pilotos no nosso país? E existe uma fiscalização eficiente em relação a esse trabalho que é de enorme responsabilidade? Olha, eu acho que o ponto fulcral aí está na consciência e na responsabilidade. Para mim, a formação dos pilotos precisa ser urgentemente melhorada. Ela é, sim, para mim, ineficiente. Ela precisa ser melhorada urgentemente e o treinamento do piloto. Quando se trata de aviação comercial, os pilotos têm, por intermédio das empresas aéreas, um treinamento que é fiscalizado. A fiscalização por parte da ANAC não consegue ser plena neste caso. E muitas vezes, pilotos irresponsáveis se aventuram a voar desobedecendo as regras. Existem regras, vários padrões. Então, a irresponsabilidade e a consciência de muitos pilotos. E uma coisa que eu preciso falar é o seguinte, a ANAC não vai conseguir fiscalizar todos os pilotos, todos os aviões, todos os aeroportos
no nosso país. Então, a fiscalização é sim um fator importante, mas a segurança de voo não pode ficar atrelada à fiscalização. O piloto, independentemente de ser fiscalizado ou não, ele tem que primar pela segurança. E nem sempre nós vemos isso. Muitas vezes, pilotos são pressionados pelos patrões, proprietários, empresas a realizarem voos em situações questionáveis. E eles sabem disso e se aventuram. E eu digo, um acidente seria um fenômeno evitável e imprevisível. Se era evitável e imprevisível, não estamos mais falando de acidente. É uma conduta irresponsável. Isto precisa ser analisado. Não posso confirmar que isso aconteceu nesse acidente, mas aproveito esse acidente e os demais acidentes para checar a conduta e a consciência da comunidade aeronáutica. Olha, muito importante esse alerta que você acabou de fazer. A gente reforça, né, o coro por mais segurança e também chama a atenção das autoridades que fiquem atentas aí a esses alertas que você acabou de fazer. Nós acabamos de conversar com o perito aeronáutico Daniel Calazans. Calazans, mais uma vez, muito obrigado aí pela entrevista e pela parceria. Kleber, sempre à disposição. Um abraço aí, tudo de bom. Grande abraço. Olha só, nós vamos mostrar agora alguns vídeos, né, que estão viralizando na internet hoje, chamam a atenção aí nas redes sociais e alguns deles vêm do exterior. Olha só, o primeiro mostra um meteorito, né, que caiu em uma casa no Canadá. A imagem foi gravada por uma câmera de segurança e, inclusive, essa é a primeira vez que a queda é registrada. Vamos ver. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança da residência. Os moradores voltavam de uma caminhada e, quando chegaram na porta de casa, se depararam com uma poeira branca. Para saber o que era, assistiram ao vídeo da câmera de segurança. É possível ver no vídeo o momento exato em que o meteorito caiu do céu e atingiu o chão. Dá para ouvir muito bem o barulho. Eles então recolheram a poeira com um aspirador e encaminharam para uma universidade do Canadá, que descobriram que era um meteorito de pedra. Os pesquisadores também afirmaram que essa foi a primeira vez que a queda foi registrada, incluindo o som do impacto. O meteorito tinha o tamanho de um kiwi e, com a queda, fez um buraco no chão de 2 centímetros. Olha só, a gente estava falando agora há pouco de aviação, né? Uma nave de teste da Starship, ela se desintegrou no espaço minutos depois do lançamento. E os pedaços dessa nave, inclusive, obrigaram os voos dos aviões comerciais a mudar a rota. Vamos ver. O protótipo pertence à empresa de Elon Musk, a SpaceX. A Starship transportava sua primeira carga de testes com satélites simulados. E 8 minutos após a decolagem aconteceu uma falha, que, de acordo com o CEO da empresa, pode ter sido provocada por um vazamento de oxigênio e de combustível, fazendo com que a nave se desintegrasse no espaço. Um vídeo mostra bolas de luz laranja riscando o céu sobre a capital do Haiti, Porto Príncipe, deixando rastros de fumaça para trás. Os destroços da Starship causaram interrupções no tráfego aéreo. Pelo menos 20 voos comerciais que cruzavam a região do Caribe precisaram mudar suas rotas para outros aeroportos. Alguns precisaram cancelar e remarcar o voo. A última vez que uma nave da Starship falhou foi em março do ano passado, quando ela estava voltando para a atmosfera da Terra sobre o Oceano Índico. Outro foguete da Starship, o Super Heavy, retornou à plataforma de lançamento cerca de 7 minutos após a decolagem, conforme o planejado. Olha só esse outro vídeo. Mãe e filha foram atropeladas por um ônibus em Cuiabá. As duas estavam caminhando pela rua e tentaram desviar de um buraco quando foram atingidas. Felizmente, ninguém se feriu, mas a imagem é forte. Mãe e filhas foram atropeladas por um ônibus em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Podemos ver nas imagens a mãe com a filha no carrinho desviando de um buraco na rua, e bem atrás delas um ônibus faz a curva e atinge as duas pelas costas. A mulher cai com o impacto e perde o controle do carrinho, que é levado por alguns metros pelo ônibus, até ele tombar com a criança dentro. Felizmente nenhuma delas se feriu no acidente. Em nota, a empresa de ônibus lamentou o ocorrido e informou que o motorista foi encaminhado para realizar aulas de direção defensiva. Já a prefeitura disse que uma equipe da Secretaria de Obras vai até o local para checar a situação.
O acidente aconteceu no dia 7 de janeiro, mas só veio à tona nesta semana, por conta de uma denúncia do pai da mulher. Segundo ele, a família se impressionou com as imagens e considerou um milagre as duas saírem ilesas do acidente. As duas ficaram muito abaladas psicologicamente. E olha, no Rio de Janeiro, uma perseguição policial viralizou hoje na internet. Os carros voaram, literalmente voaram em uma avenida e colocaram em risco aí a vida de muitas pessoas que passavam ali próximas ao local. Mas quem vai trazer detalhes agora dessa história é o nosso repórter Anderson Nascimento. Câmeras de segurança flagraram uma perseguição policial na estrada do Lameirão, em Santíssimo, na zona oeste do Rio, na última quinta-feira. Policiais militares tentavam interceptar suspeitos de um roubo pelas ruas do bairro. No vídeo é possível ver que, por pouco, os suspeitos não bateram em outros veículos. A viatura da Polícia Militar também quase perdeu o controle. Devido à velocidade em um quebra-mola, os veículos chegaram a levantar voo no meio da correria. Um ciclista que passava pela rua, no momento, precisou se dirigir à calçada para não ser atropelado. Peças dos carros acabaram ficando pelo caminho. A perseguição só terminou quando 2 pneus do carro da polícia furaram. Os criminosos conseguiram fugir e ninguém ficou ferido. Felizmente. E olha só, um outro caso policial tem causado bastante indignação no Mato Grosso do Sul. Um adolescente de 12 anos foi espancado por um ladrão enquanto vendia trufas. Agora é o repórter Wellington Pael quem vai contar os detalhes. O adolescente de 12 anos de idade permanece internado aqui no Hospital da Vida, que fica em Dourados. Ele precisou ser transferido para cá devido ao estado de saúde, já que teve a clavícula direita fraturada, sangramento nos ouvidos, além de vários hematomas pelo corpo. O adolescente foi espancado enquanto vendia trufas na cidade de Carapó, onde ele mora com a família. Ao dar entrada em uma unidade de saúde do município, o Conselho Tutelar foi acionado e obteve a informação de que ele tinha sido espancado por um homem enquanto vendia essas trufas. O assaltante teria exigido dinheiro para comprar drogas e, diante da negativa do adolescente, teria começado então a praticar as agressões. O caso foi relatado à Delegacia de Polícia Civil, que começou as buscas pelo suspeito, identificando através de imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o adolescente é agredido. No decorrer das investigações, em uma ação rápida, foi possível coletar as imagens do sistema de monitoramento da cidade, por meio das quais é possível flagrar o exato momento em que o indivíduo aborda esse adolescente e, diante da recusa de dar dinheiro, é perseguido. O jovem tenta correr, mas é alcançado em seguida, derrubado e, de forma covarde, sofre violência física, ainda no chão. E nessa ocasião, o autor dessa violência acaba subtraindo a carteira do jovem, onde tinha ali a venda do dia das trufas. O agressor, que tem 19 anos de idade, foi localizado no centro de Carapó, cidade que tem pouco mais de 30 mil habitantes. Ao ser abordado, ele teria confessado o crime, alegando estar sob o efeito de drogas. A carteira do adolescente e parte do dinheiro foram recuperados. O acusado foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de roubo. Vamos mudar de assunto agora para falar de economia e com uma notícia não muito boa para você aí que nos assiste. Isso porque a partir de fevereiro o preço da gasolina e também do diesel vai aumentar. E no nosso giro de repórteres, quem traz as informações agora é a Amanda Silva. A partir de fevereiro, o preço da gasolina e do diesel vai aumentar. O ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre os combustíveis, deve elevar em 10 centavos o litro da gasolina e do etanol e 6 centavos o diesel. A Petrobras não sofre um reajuste desde o dia 9 de julho de 2024, mas o preço do combustível na bomba continua aumentando com o impacto do dólar. Além disso, o preço global do barril de petróleo tem pressionado o mercado também. E com isso, os preços devem subir até 10 centavos por litro nos postos em todo o país. Logo nos primeiros 15 dias de janeiro, o preço médio do combustível registrou alta de 0,16%, vendido a R$ 6,16, quando comparado com a primeira quinzena de dezembro. O etanol subiu 0,72% e estava sendo vendido a R$ 4,21. O preço médio do diesel S10 também teve elevação de 0,32%, passando
passando para 6,22 o litro. Segundo dados da Abicom, os preços da Petrobras atingiram o maior patamar de defasagem em um ano. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, aliás, é o Caio Veríssimo, está aqui ao meu lado. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. A gente começa falando de tênis, né? Isso porque nas redes sociais o João Fonseca está viralizando, fazendo sucesso, né, Caio? Muito sucesso, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, é verdade que o João Fonseca só ganhou uma partida de Grand Slam, mas isso foi o suficiente para ele se tornar um queridinho nas redes sociais. Vamos ver. João Fonseca fez história no Australian Open, com a participação heróica vencendo uma partida no primeiro Grand Slam da carreira. O brasileiro se tornou o queridinho por muitos fãs do esporte ao redor do mundo. Nas redes sociais do Australian Open, o engajamento alcançado com os vídeos de João Fonseca superaram até mesmo os vídeos de Sinner, atual número 1, e outros grandes tenistas, como Alcaraz e Djokovic. Até mesmo o Instagram do próprio João alavancou após a vitória sobre o russo Andrei Rublev, número 9 do ranking. Antes da vitória, João tinha 295 mil seguidores no Instagram. Agora o número mais que dobrou. Já são 689 mil seguidores. Esse vídeo postado pelo perfil do torneio no Instagram, onde João faz uma bela jogada contra Andrei Rublev, é até o momento o vídeo mais visto da página, com mais de 7 milhões de visualizações. O público brasileiro tem interagido bastante nas publicações onde o carioca é mencionado, por isso ele foi o atleta que mais apareceu em postagens do torneio. Mas toda essa fama é válida para o tenista, afinal, o que Fonseca tem feito em tão pouco tempo não é por acaso. Na próxima atualização do ranking dos tenistas profissionais, João Fonseca já aparecerá entre os 100 melhores, e segundo ele, o seu alvo é ser o número 1 muito em breve. E os campeonatos estaduais já começaram no futebol, né? E mesmo assim, os times continuam correndo atrás de reforços, não é mesmo, Caio? Essa é a hora para os times poderem reforçar, porque a temporada começou com tudo, Kleber. Bom, teve jogador que fez gol na última Libertadores, deixando o Botafogo indo para Minas. E tem time querendo o atacante da Europa e também tem clube contratando até profissional de psicologia, olha só. O Atlético Mineiro encaminhou a contratação do Júnior Santos do Botafogo. O time carioca aceitou negociar o jogador por 8 milhões de dólares, aproximadamente 48 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. A proposta inicial tinha sido de 7 milhões de dólares, mas a negociação se concluiu com 1 milhão a mais. Em entrevista coletiva, o presidente do Fluminense disse que o Zenit, da Rússia, fez uma proposta para contar com o colombiano João Arias para a próxima temporada. Com essa proposta, o Flu pediu o meio-campista, Claudinho, e os russos aceitaram. Tudo estava certo entre os clubes, mas o colombiano do Fluminense não quis se transferir para o futebol russo. Com isso, a negociação se encerrou. O Corinthians contratou um novo profissional para o departamento de futebol. O coach Lolinha Tavares vai auxiliar nas questões psicológicas do clube e complementar o trabalho da psicóloga do clube. Lolinha teve passagens por mais de 48 clubes, incluindo o maior rival do Timão, o Palmeiras. Bom, e hoje tem copinha, e para deixar o pessoal em casa bem informado, vamos trazer os jogos que vão acontecer nessa tarde. Bom, às 18h30, Osasco Audax encara o Palmeiras na Arena Barueri. Às 19 horas é a vez do Flamengo de Guarulhos e Vasco da Gama entrarem em campo. Já às 8h30 da noite tem o clássico nível Série A. O Grêmio e o RB Bragantino se enfrentam em Mogi das Cruzes. E para fechar, às 9h30 da noite, Ituano e Corinthians fecham a rodada no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Com isso, Kleber, eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado, Caio. Obrigado pelas informações e um bom fim de semana. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui também. Eu agradeço demais a sua companhia e não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.